Boa noite a todos, Bruhim Abayim, espero que estão escutando direito, estão confortáveis, no frio de São Paulo. Vamos aquecer, se Deus quiser, o nosso coração e sair daqui do shiur ainda melhor, Bezat Hashem, do que a gente entrou. Vamos lá, eu queria falar com vocês, pessoal, sobre um assunto, meus queridos, que é muito importante, obviamente, que senão eu não conseguiria falar. Mas, sabem que na vida, tudo nesse mundo tem uma certa, entre aspas, convenção, vamos chamar assim. Sabe, tudo tem algum certo valor. Eu fiquei pensando outro dia, olha, um serviço de um chaveiro, ele tem um valor. No momento de aperto, ele custa mais caro, mas ele tem um valor. Um serviço de borracheiro, ele também tem um valor. Uau! E quanto vale aquele borracheiro que nos salva naquele momento de aperto, quando no meio da estrada furou o pneu? Olha, um serviço de consultoria também tem um valor mais caro, provavelmente. Um serviço de um médico ou de um advogado, ou talvez mais caro ainda. Olha, sabe que é incrível? Eu de verdade fiquei pensando outro dia, e eu não sei se vocês têm a resposta, eu não sei exatamente porque um pintor ou um borracheiro tem um valor menor do que um advogado, do que um médico, sem querer depreciar nenhum médico ou advogado que estão escutando o shiur agora. Mas é uma convenção. Talvez o médico estudou mais, pode ser, mas borracheiro é tão necessário. No mundo, nós vivemos num mundo que o mundo fixou alguns valores para alguns serviços, e assim ficou, para sempre, desde algum momento da história, provavelmente até o fim da eternidade assim será. Agora olha que interessante, pessoal. No topo da pirâmide de valores de Akadosh Baruch Hu, Hashem também tem valores no mundo dele. Tem coisas que valem 1, tem coisas que valem 10, coisas que valem 1 milhão. O menor vale muito, mas tem coisas que valem mais ainda. E a gente sabe, e se não sabe é bom saber agora porque é muito importante, e só Hashem conta isso para a gente na sua Torá Kedoshá, mais precisamente no Tratado de Brachot. Hashem fala para a gente, olha, no mundo tem convenções de valores por serviços. Não que um seja importante e o outro desnecessário, porque de fato o que seria da nossa vida sem aquele senhor ou aquela senhora que limpam as ruas e tiram lixo? Muito importante, mas tem por alguma razão uma convenção de valores. Um valor pré-estipulado por hora ou por mês. A Kadosh Baruch Hu fala, na minha visão de mundo, tem algumas coisas que são muito importantes também. A Torá nos diz que uma das coisas que tem uma importância magna dentro do dia a dia do homem, da mulher, de qualquer Yehudi, meus queridos, o assunto não é novidade, mas eu vou procurar uma novidade dentro de um assunto que a gente já conhece e quero transformar ele, se Deus quiser, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu sempre, numa novidade. Tfilá, reza. Na escala de valores de Akadosh Baruch Hu, no ápice, no topo da montanha do Everest de Hashem, dizem nossos sábios, fazendo um scanning, que isso que é Agmará, dentro do intelecto Kaviachol de Akadosh Baruch Hu de Hashem, o seguinte: tem coisas que estão Berumosh Shel Olam, diz Agmará em Brachot, estão no topo do mundo, lá em cima, são muito importantes. Porém, sem querer, as pessoas talvez não dão tanta atenção. O que interessa para a gente é que a Tfilá, no momento, está na escala de valores de Akadosh Baruch Hu, queridos, lá no topo. E agora, olhem como a gente já sabe disso. Porque em Pirkei Avot consta que o mundo tem 3 pilares, famosíssimos. Torá, Avodá e Gemilut Chassadim, o estudo da Torá. Avodá, que é a reza, o que nós vamos falar hoje, se Deus quiser, e atos de bondade. Uma vez eu escutei, por que justo 3 pilares, não 4? Óbvio que pode ser que a resposta seja porque Hashem escolheu esses 3. Mas
Vi um exemplo uma vez muito legal, queria compartilhar com vocês. Se a gente pegar um banquinho de 4 pés e um dos pés estiver quebrado, dá para se virar com 3. Porém, se nós tivermos um banquinho de 3 pés, queridos, e um dos pés estiver matzometza, como se não dá. Com 2 pés um banquinho não fica. A Kadosh Baruch Hu falou para a gente, no mundo eu tenho 3 pilares, sendo que um deles é Avodá, que hoje em dia se traduz como tefilá, reza, e esse pilar, sem ele, o banquinho cai. O mundo inteiro não se sustenta. O mundo, o pessoal, já sabe disso, e nós sabemos disso. Olhem que interessante. Eu queria começar, queridos, do seguinte ponto, do começo mesmo. Por que de fato, pessoal, nós fazemos tefilá? Alguns podem falar, é porque é assim. Mas na Torá, queridos, não tem nada que é assim. Na Torá, tudo tem uma razão. Por que nós fazemos tefilá? A resposta, queridos, é a seguinte. A razão que nós fazemos tefilá é o mandamento da Torá. Ulovdo bechol levavchem. Nós falamos no hino nacional todos os dias, no Shema Israel, Ulovdo, trabalhar Hashem com o coração. Pergunta o Talmud, como se trabalha Hashem com o coração? Fazendo musculação, abdominais, flexões? Dizem não. Trabalhar com o coração, e só o Talmud pode traduzir isso para a gente, é a tefilá. Ou seja, o conceito de tefilá, mais uma vez, vamos traduzir por enquanto como reza. A tefilá, meus queridos, é uma mitzvah da Torá que consta num pasuk que a gente fala todos os dias no hino nacional, Ulovdo bechol levavchem. Trabalhar Hashem com o coração, identifica isso o Talmud que se refere à nossa tefilá. A gente for olhar, meus queridos, quantas sinagogas Baruch Hashem tem no mundo? Muitas. A gente sabe que para uma pessoa morar numa comunidade tem que ter um Beit HaKnesset, uma sinagoga lá. Quanto custa uma sinagoga? Quanto custa manter uma sinagoga? Luz, segurança, o Rav, o Hazan, um monte de outras coisas importantes. Será que precisa mesmo? Como assim? Tfilá, avodá, é um dos pés do banquinho. Sem isso, o banquinho, o mundo, não existe. Esse custo todo, essa devoção toda em comunidades do mundo inteiro de termos Batei Knessiot, Beit HaKnesset, um lugar onde a pessoa entra para rezar, isso é algo importantíssimo dentro do mundo de Akadosh Baruch Hu. Agora, pessoal, qual é a razão que nós, queridos, precisamos rezar? Por que fazer tefilá? Tem 2 opções. Ou Akadosh Baruch Hu sabe de tudo, ou ele não sabe. Nós sabemos, meio redundante, que Hashem sabe sim de tudo. Então, se Akadosh Baruch Hu sabe de tudo, mesmo que a gente pensa, mesmo que a gente fala, mesmo que a gente imagina pensar, qual é a razão, queridos, para que a pessoa faça tefilá para Hashem? Ele já sabe de tudo. E aqui acho que tem uma pérola gigante que para mim mudou a minha tefilá enquanto estava preparando o shiur. Espero que faça o mesmo, se Deus quiser, com a ajuda de Akadosh Baruch Hu para vocês também. Olhem que interessante, pessoal. Depois do pecado de Adam Arishon, Adam, Havá, incitados pelo Nahash, pela cobra, fizeram a famosa haverá de comer do fruto proibido. Diga-se entre parênteses que era tudo menos maçã caramelizada. Tá bom? Não fiquem chateados, mas tá bom? Tem alguma discussão no Talmud qual fruta que era, mas maçã certeza que não era. Então Adam Arishon pecou, Havá, sua esposa pecaram. Quem incitou eles a pecarem? Diz a Torá, o Nahash, a cobra. A cobra, queridos, incitou as pessoas a pecarem. Qual foi o castigo da cobra? O que aconteceu com a cobra, queridos? Por que a cobra, o que aconteceu de consequência com isso que ela instigou Adam e Havá a pecarem? Diz a Torá, na verdade, olha, que a cobra, o castigo dela foi que ela ia rastejar e aonde ela andasse ela ia encontrar a comida dela. Pessoal, pergunta famosa que existe e cabe ser feita aqui no nosso assunto é a seguinte: como assim? Se a gente tem um funcionário que ele não trabalha bem 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 20 vezes,
e tem alguma razão para ele ser despedido, a pessoa despede o funcionário. Fala para ele, olha, você não está trabalhando bem, adverte, pede ajuda, não consegue, despede o funcionário. Depois de algumas vezes que ele despede o funcionário, manda ele embora, aí, queridos, ele fala para o funcionário o seguinte, olha, você não trabalha mais, mas seu cheque vai continuar indo na sua casa mensalmente. O funcionário ganhou na loteria, ele não foi despedido. O Nahash aconteceu a mesma coisa, Hashem falou, olha, eu estou chateado com você. O funcionário, olhem que interessante, queridos, o funcionário, ele foi despedido, mas ele continua ganhando cheque. O Nahash, o que aconteceu com eles, queridos? O Nahash foi despedido e Hashem falou para ele, olha, você vai continuar ganhando a sua comida da onde você estiver andando. E a pergunta, queridos, é a seguinte, qual o castigo da cobra? O que aconteceu com a cobra? Por que a cobra foi castigada? Porque ela fez Adam e Havai Hari, mas qual o castigo? Ter a parnassá, o sustento na frente deles é um castigo? Nós imaginaríamos que isso é um prêmio. E a resposta, queridos, que nossos sábios dizem para a gente é o seguinte, de fato, ter a parnassá nas nossas mãos é um presente de Hashem. A resposta, queridos, é que Hashem falou para a cobra o seguinte, daqui para frente a sua parnassá, o seu sustento está na sua frente. Nunca mais me peça nada. Você vai ter um cartão de crédito ilimitado. Parece que é bom, mas é ruim. Porque a melhor forma de mostrar para alguém que nós não gostamos dele é através de ignorar a pessoa. Hashem falou para o Nahash, eu não quero ter ligação nenhuma com você. Daqui para frente, o seu sustento está na terra. Você vai comer o que tiver na sua frente. Não precisa caçar para poder ter alimento diferente dos outros animais. O que isso tem a ver com Tfilá, meus queridos? A Tfilá é um presente que Hashem deu para cada um de nós. Quando temos adversidades na nossa vida, que Bezat Hashem a gente tenha muita brachá, mas quando nós temos adversidades e todo mundo tem, existe algo curiosíssimo. Hashem fala, olha, Hashem dizendo, quero me conectar com você, Yehudi. A Tfilá não é reza. A Tfilá é uma conexão com a Kadosh Baruch Hu, mas ele já sabe que eu preciso. Sim, mas eu ainda preciso me conectar com ele. Pessoal, um Yehudi que não faz Tfilá, por enquanto, vai começar a fazer, se Deus quiser, de hoje em diante, é igual um telefone sem serviço de operadora. No telefone tem muitas coisas que dá para fazer, mas ainda assim se usa com serviço de operadora. Um Yehudi que não tem conexão com Hashem é igual um telefone que não tem serviço de operadora. É verdade. É igual a pessoa está numa ilha deserta com o celular na mão, sem Wi-Fi, obviamente. Mas e o sinal 4G? Nenhum sinal. Não vai conseguir se comunicar com ninguém. Um Yehudi que não faz Tfilá é um smartphone mais chique que tem, sem sinal de operadora. O propósito da Tfilá, queridos, não é lembrar Hashem o que nós precisamos, apesar que Hashem fica muito feliz quando a gente conta para ele. O propósito da Tfilá é quando nós fazemos a brachá todos os dias, Baruch Ata Hashem Rofeh Cholei Amo Yisrael Namidah, que Hashem cura os enfermos, para que nós possamos entender que a cura do enfermo de verdade vem de Akadosh Baruch Hu. O médico, com todo respeito, é única e exclusivamente um emissário de Hashem. Quando a gente faz a Tfilá, por exemplo, pessoal, na Midah, Baruch Ata Hashem Mevarech Hashanim, que Hashem manda sustento para a pessoa, o ponto é que o Yehudi saiba Baruch Ata Ado Mevarech Hashanim, que Deus manda o sustento para a pessoa. Ou talvez mais só um exemplo, apesar que na Midah tem 19 brachot. Baruch Ata Hashem Mevarech et Amo Israel Bashalom, que Deus abençoa o povo Yehudi com paz. A gente precisa se esforçar com outras nações, mas a paz de verdade, ela vem de Akadosh Baruch Hu. É que nós entendamos que o endereço de todas as coisas do mundo é Akadosh Baruch Hu, é Deus. Não é para informar Hashem, porque Hashem sabe de tudo. Apesar que Akadosh Baruch Hu fica feliz com a nossa informação para ele, mas não por causa da informação, por causa da conexão que nós agora temos com ele na Tfilá.
Olhem que interessante. A Tfilá tem uma certa dificuldade, porque fiquei pensando comigo mesmo, já que a gente vive, queridos, no mundo físico, então tudo que é tangente, é palpável, é mais gostoso, é mais fácil de entender. As coisas que são abstratas são muito mais difíceis de nós compreendermos. E a Tfilá, ela é abstrata. E a Kadosh Baruch Hu, por definição, não tem corpo, também é abstrato. Não tem forma. Mas talvez seja por isso que nossos sábios falaram, olha, diariamente, Shaharit Mincha Yaravit, lembre que nas 19 coisas mais importantes do mundo, que são aquelas 19 bênçãos que nós fazemos na Amidah, tudo nós precisamos falar Baruch Atah Ado e terminar com o assunto. Por quê? Para lembrar que a Kadosh Baruch Hu, queridos, é o endereço de cada uma destas coisas. Pessoal, eu queria talvez ver junto com vocês hoje um ponto que talvez seja novo, que em relação a Tfilá, a gente está acostumado, quando se fala de Tfilá, a pensar no Sidur, pensar em Shacharit Mincha Yaravit. Existe o conceito de Tfilá também fora da sinagoga, fora do Knis. É isso mesmo. A pessoa precisa entender que para tudo na vida precisa fazer Tfilá. É o seguinte, olhem que interessante, pessoal. O Sidur, que é onde nós rezamos, foi instituído por quem? Diz o Talmud para a gente, por 120 sábios, e dentre eles profetas, quer dizer, cada palavra foi calculada que ela entra no Sidur, e hoje a gente tem o Sidur, mas antes do Sidur, como rezavam? Quando não tinha Sidur, antes da escrita do Talmud, como rezavam? Como as pessoas rezavam sem o Sidur? Hoje em dia a gente abre o Sidur, procura no índice, transliterado, traduzido, aonde está a Tfilá para tal coisa? Mas e antes, como se fazia? Pessoal, antes, eu procurei bastante, antes do Sidur como faziam, as pessoas não precisavam de um Sidur. Por quê? As pessoas sabiam como conversar com Hashem, vamos traduzir daqui para frente, reza, Tfilá, como conversar com Hashem. As pessoas sabiam como conversar com Hashem sem um texto pré-estipulado. Quando nossos sábios viram que as pessoas começaram a perder essa fluência em como se expressar, em conversar com Hashem, foi instituído o Sidur, que obviamente é muito kadosh, muito importante. Mas antes disso, a Tfilá era uma conversa. E essa conversa precisa continuar existindo mesmo quando tem o Sidur. Olhem que curioso. Nós todos, povos Yehudim, estávamos na frente do mar, saindo do Egito. Mar de um lado, egípcios do outro. De repente, em Parashat Beshalach, conta aqui que os Yehudim fizeram, todo mundo que faria, rezou para Hashem. Eles foram rezar para Kadosh Baruch Hu. Diz Rashi algo impactante. Na frente do mar, quando os Yehudim fizeram Tfilá para Hashem, está escrito no Rashi, Tafsu umanut avotam. Diz Rashi em Parashat Beshalach, que os Yehudim se comportaram igual a Avraham, Yitzhak e Yaakov. E Rashi prova que Avraham rezou, Yitzhak rezou e Yaakov rezou. Vi uma vez uma pergunta impactante. Rav Shimon Schwab faz a seguinte questão. Como assim? Precisa me trazer uma prova que Avraham rezou, Yitzhak rezou e Yaakov rezou? O que tem a ver? Provar para mim que Yaakov, Avraham e Yitzhak rezaram. Justo na saída do Egito, na frente do mar. Diz Rav Schwab algo bárbaro. Rashi está vindo ensinar para a gente não que os Yehudim rezaram na saída do mar, na frente do mar, com medo do mar de um lado e os egípcios do outro. Isso é óbvio, porque na hora de aperto todo mundo sabe fazer tefilá, Baruch Hashem. Mas veio contar para a gente que Avraham, Yitzhak e Yaakov, quando não estavam numa hora de aperto, rezaram exatamente igual os Yehudim quando estavam na frente do mar e atrás dos egípcios, onde entenderam que o único endereço para tudo é Hashem. Então, quando Rashi diz Tafsu manut avotam, que os Yehudim rezaram igual os avot, os patriarcas, não veio ensinar como eles rezaram naquele momento, queridos. Veio ensinar algo impactante, como Avraham, Yitzhak e Yaakov rezaram sempre, entendendo que agora só Hashem pode me salvar, mesmo que não estavam em apuros. Igual os Yehudim rezaram em apuros na frente do mar, na saída do Egito. É entender, pessoal, que o endereço de tudo é a Kadosh Baruch Hu, de verdade. Eu dependo
de você. Falar essas frases, essa frase, diariamente, para mim me faz bem. De vez em quando olhar para cima, não dentro da sinagoga, mesmo fora da sinagoga. Falar para Hashem, eu dependo de você. Isso é tefilá, isso é conexão. Isso é me ligar com Hashem. Pessoal, tefilá é inclusive no Knis. Mas não somente no Knis, na sinagoga. Um Yehudi, na verdade, e é isso que eu queria talvez compartilhar com vocês hoje também, que tefilá é na fila do supermercado. Tefilá na porta do elevador. Tefilá quando eu estou atrasado para alguma coisa, pedir para Hashem me ajudar para chegar na hora. Tefilá é qualquer momento em português, em francês, em inglês, sem palavras pré-estipuladas. Isso também é tefilá, porque tefilá é se conectar com Hashem. É saber que tudo depende de Hashem. Hashem me ajuda a que tal coisa dê certo. E depois que aquilo dá certo, fala para Hashem, Hashem, muito obrigado. Não precisa chegar na sinagoga. Óbvio que tem que fazer Shacharit Mincha Arvit. Mas a tefilá é uma conexão com Hashem também fora do Bet HaKnesset. Pessoal, olhem essa história. Para mim me marcou muito. Mudou o meu dia. A história, quem contou ela foi o próprio personagem. Eu li ela e procurei que a história é verdadeira. A história se passa com Moshe e Hana, casados durante muito tempo e não tinham filhos. Foram em médicos, tentaram de tudo, uma vida muito difícil. Viam os colegas com filho, bar mitzvah, e ele sem filho. Era muito difícil esse casal, passou com muita dificuldade. Tratamentos, mas parecia que nada estava ajudando e de fato não tinham filhos. Até que Moshe uma vez teve a ideia, falou, olha, tem um Rav que faleceu relativamente há pouco tempo atrás, chamado Rav Pinkus Zichron Libraha, e ele morava num lugar chamado Ofakim, é um lugar bem distante em Israel. Sabem que em Israel, para encontrar um deserto, não é difícil. É só andar alguns minutos, sair de um bairro para o outro, a gente encontra deserto em Israel. Ele chegou à noite, Moshe, o marido, chega à noite na casa do Rav Pinkus, bate lá na porta, Rav Pinkus recebe ele muito bem, Moshe conta a dificuldade dele, da esposa, Rav Pinkus entende, tem uma empatia gigante, Moshe fala, olha, eu não quero empatia. Empatia comigo muitos já tiveram. Eu preciso de outra coisa. Rav Pinkus disse o quê? Eu preciso de um filho. Rav Pinkus falou, um filho? Falou, sim, ok, vem na minha casa às 2 da manhã. Moshe falou, Shu, o quê? 2 da manhã na sua casa era para ter um filho? Falou, olha, talvez, volta às 2. Moshe falou para si mesmo, olha, a gente já tentou de tudo, por que não? Ele não entendeu por que voltar às 2 da manhã. 2 da manhã ele volta para Ofakim, aquela cidade distante, no meio, longe de tudo, daquela famosa civilização de Jerusalém. Ele chega, Rav Pinkus fala para ele, olha querido, agora entra no meu carro. Moshe não entendeu nada, mas ele entra no carro, Rav Pinkus dirige até um lugar escuro, isolado, no deserto, sem luz, sem pessoas, fala para aquele jovem, desce do carro, o jovem desce, não entendendo porquê, Rav Pinkus fala para ele, olha, conversa com Hashem agora, faz tefilá para Hashem, conversa com Hashem na definição de hoje, e volto te buscar em meia hora. E Rav Pinkus se afasta, o carro vai indo embora, e aquele jovem fica sozinho naquele escuro, sozinho. Ele começou a olhar para o relógio, falta quanto tempo para meia hora? Falou, olha, se eu vou ficar aqui meia hora de qualquer jeito, eu vou fazer tefilá, contar para Hashem a minha vida, o que está acontecendo comigo, com minha esposa, que nós não temos filhos. Ele conta que aquela meia hora passou tão rápido que de repente ele vê Rav Pinkus voltando de carro, Rav Pinkus buzina e pergunta para ele, como foi? Você fez o que eu te falei? Moshe diz, claro que fiz, Rav. Aqui sozinho à noite? É mais fácil. Rav Pinkus olha para ele e fala, olha querido, eu vi que você não fez. E fala, mas Rav, como o senhor viu que eu não fiz? Os seus olhos estão secos. Eu tenho certeza que você teve uma dificuldade grande durante esses anos de não ter filhos. Conta de verdade para Hashem. Coloca o coração para funcionar. Rav Pinkus acelera o carro e aquele jovem de novo fica lá. Mas dessa vez ele conta para Hashem, ele suplica para Hashem, ele chora para Hashem, contando toda a dificuldade dele, pessoal, de que quer não ter filhos.
Rav Pinkus volta depois de alguns minutos e vê que daquela vez, de verdade, aquele jovem tinha conversado com Hashem. Rav Pinkus fala para ele, olha, agora eu vou te levar de volta, muito boa noite, que você tenha muito sucesso e tomara que a Kadosh Baruch Hu ajude que você tenha um filho. Pessoal, história 1000% verdadeira. Dito e feito, aquele casal, depois de 10 meses, estava com um menino no colo. O que aconteceu? Não fizeram tefilá. Qual teilim que tem que fazer quando tem prova? Qual teilim? Teilim sempre ajuda. Tefilá sempre ajuda. Mas talvez a novidade de agora, queridos, é o seguinte, que tefilá é conversar com a Kadosh Baruch Hu no nosso próprio dialeto. Tefilá, meus queridos, é falar com Hashem, não somente, com todo respeito, ao Teilim, não somente com todo respeito a Shaharit Mincha Ervit, é conversar com a Kadosh Baruch Hu aonde nós estivermos. É isso mesmo, é entender, Hashem, eu dependo de você aonde eu estiver. Sabe que eu fiquei pensando que quando Hashem criou o homem, ele criou o homem, junto com o homem ele criou o poder da fala. Mas tem uma pergunta muito interessante que, de novo, Rav Shimon Schwab faz, olhem que impactante, pessoal, no livro dele sobre Parashat HaShavua, em Sefer Bereshit ele pergunta o seguinte, poxa vida, falar com quem? Adam Rishon ganhou o poder da fala, o único ser humano no mundo que fala é Adam, mas não tinha ninguém para falar, a esposa dele ainda não havia nascido. Diz Rav Shimon Schwab, daqui nós provamos que o poder da fala foi dado ao homem para que ele conversasse, falasse com Hashem. Fato é, queridos, que quando nós recebemos o poder da fala, isso veio quando? Quando não havia ninguém mais no mundo fora Adam. Então falar com quem? Com Hashem, porque Hashem já existia. E pessoal, talvez seja por isso que o instinto de qualquer pessoa no momento de aperto é fazer tefilá. Olha, eu costumo dizer que todo ateu é ateu graças a Deus. É isso mesmo. Todo mundo, no momento de aperto, não existe mais ateu. No momento de aperto, não fala, ai meu Deus. Está dentro do Yehudi. Está dentro do ser humano se conectar com Hashem. Agora, pessoal, será que é sempre assim? Aquele casal conversou com Hashem do fundo do coração, fora da sinagoga, sem minyan, não desmerecendo a tefilá, Deus me livre. Mas tefilá também é conversar com Hashem, é explicar para Hashem. E aquele casal, depois de 10 meses, no meio do deserto, conversando com Hashem, teve um filho. Mas e às vezes eu rezo e eu não sou atendido. Às vezes eu peço de verdade, do fundo do coração, e no português, claro, não rolou. Nossos sábios contam que essa pergunta não é nova. Olhem que interessante. Em Sefer Bereshit, Hashem, antes de destruir Sodom e Gomorra, ele foi para Avram Avinu. Hashem chega para Avram Avinu e fala para ele o seguinte, olha, Hashem, Avram, eu vou destruir Sodom. E Avram negocia com Hashem. Hashem, se tiver 50 justos lá, quebra um galho e não destrói Sodom, Hashem fala, ok, não tinham 50. Aí Avram Avinu fala, e 40? Não tinham. E 30? Não tinham. Até chegar a 10, Avram Avinu falou, daí para baixo não dá para pedir, Sodom no fim acabou sendo destruída. Perguntam nossos sábios, poxa, por que Hashem foi para Avram Avinu falando que ele ia destruir Sodom? Para Avram Avinu pedir para Sodom não ser destruída, se no fim, queridos, Avram Avinu viu que a reza dele foi inútil porque Sodom foi completamente destruída. Então por que Hashem avisou Avram Avinu? Para ele rezar. Mas rezar para quê? Se Sodom, no fim da história, e todo mundo conhece a história em Sefer Bereshit, a gente sabe que Sodom foi destruída. Diz Rav Yonatan Eibeshitz, um dos comentaristas que viveu no ano de 1700, o seguinte, por quê? Porque o próximo passuco, logo depois que Hashem veio contar para Avram Avinu que Sodom ia ser destruído, Hashem fala para Avram Avinu, você vai ter um povo grande, numeroso. Aonde tem máquina de Coca-Cola, tem Yehudim no mundo. É incrível. Isso veio daquela brachá de Hashem. Mas presta atenção. Por que, pergunta Rav Yonatan Eibeshitz, falar que Avram Avinu vai ter um povo numeroso?
vou destruir Sodom, mas Avram Avinu você vai ter um povo numeroso. Qual a ligação? O que tem a ver? Diz Rav Yonatan Eibishitz, Hashem, óbvio, já sabia que a tefilá de Avram Avinu não ia gerar frutos para Sodom. Ou seja, Sodom foi completamente aniquilado. O mar morto, queridos, diz o Talmud para a gente, é tão salgado, qualquer coisa boia lá, porque é o sal de Sodom. Não sobrou nada de Sodom. Até o mar que vem de Sodom é chamado mar morto. Não tem mais nada em Sodom. E nada sobrou de Sodom. Então, por que Avram Avinu teve que rezar? Porque esse é o próximo pasuk. Avram Avinu, eu vou destruir Sodom. Lembra que você vai ter um povo numeroso. Qual é a conexão entre um e outro? Diz Rav Yonatan Eibishitz o seguinte, eu sei que você vai rezar, Avram Avinu. Lembra que esse mérito da sua tefilá, mesmo que para Sodom não vai valer nada, zero, nada foi poupado de Sodom, mas você vai ter um povo numeroso. E algum dia, o mérito da sua tefilá vai dar juros, vai dar dividendos, talvez no século XV, no século XVIII, no século XIII, no século XXI. Algum Yehudi que vai estar numa hora de aperto, algum momento que o povo vai estar numa hora de aperto. Eu vou guardar sua tefilá, Avram Avinu, para aquele momento. Ela está plantada, a árvore está crescendo. Eu vou usar o fruto no momento mais necessário para você. Ou seja, queridos, quando a gente olha para o mundo, te fala, mas minha tefilá não foi respondida. Talvez Hashem respondeu e disse um não, agora. Mas quem sabe amanhã nós vamos usufruir dessa tefilá, ou talvez nossos filhos, ou talvez nossos netos, ou talvez um outro Yehudi na França que precisa dessa tefilá agora. Olhem que curioso, eu me identifico muito com esse episódio. Uma vez, o chefe, o fundador da Yeshiva de Ponovitch, o famoso Rav Kahneman de Ponovitch, fez a seguinte questão. Às vezes a gente olha numa classe, tem dois Yehudim, estudaram juntos, família muito parecida. Um Yehudi se assimila por completo. O outro Yehudi tem filhos no caminho da Torá, uma vida aproximada da Torá. E perguntou Rav de Ponovitch por quê? As famílias eram iguais. Que mérito um teve que o outro não teve? Diz Rav de Ponovitch, sabe que mérito? Porque foi uma mãe, uma avó ou uma bisavó, quando acendeu as velas de Shabat, parou e conversou do fundo do coração. Não precisa ser um sidur, uma tefilá pré-estipulada. Pode também ser. Mas pode ser do coração. Porque uma avó, uma bisavó, uma tataravó fez tefilá e surtiu efeito hoje em São Paulo, no Rio de Janeiro, na França, em Nova York, na Argentina, em Paris, em Israel, em Tóquio. Uma geração depois, 2, 3 gerações depois. Não existe nenhuma tefilá que não é atendida. Talvez não é instantâneo, não é o WhatsApp que vai agora. Porque Hashem fala, eu gosto tanto do povo Yehudi que eu vou guardar para o momento que é mais necessário. É isso mesmo. Uma vez escutei que um conhecido falou, olha, no mercado financeiro é muito fácil fazer dinheiro. Eu falei, me ensina? Ele falou, é só comprar na baixa e vender na alta. Como se fosse tão fácil. Mas em relação ao tefilá é a mesma coisa. Hashem falou, olha, eu vou pegar a tefilá da pessoa quando ele está numa baixa, numa situação de aperto, para devolver para ele o momento mais necessário na alta, um pouco mais para frente. É isso mesmo. E a tefilá, pessoal, ela é muito, muito poderosa em alguns momentos. Eu queria compartilhar com vocês agora, nessa parte, segundo estágio final do shiur, alguns momentos onde a tefilá do Yehudi, ou daqui para frente, por favor, traduzam tefilá como conversa, como conexão com Hashem. A nossa conexão com Hashem, a nossa tefilá, ela é mais poderosa. Chachamim contam para a gente o seguinte, que quando um Yehudi tem testes na sua vida, não é nem um teste de Avram Avinu. Pode ser um teste, a pessoa está andando na rua, um homem está andando na rua e tem uma mulher menos bem vestida. Alguém está numa festa, alguém está no telefone, alguém está numa conversa e tem uma oportunidade deliciosa de falar ou escutar um Lashon Hara. Tem um momento que dá vontade de responder. Nesses testes ou qualquer outro teste que nós temos diários durante nossos dias, e a pessoa se controla
e no momento que ele se controla, fala para Hashem, Hashem, por favor, eu quero tal coisa. Pode fazer isso? Deve. Porque nossos sábios contam para a gente, queridos, que quando nós nos esforçamos para Hashem, conforme consta no Pirkei Avot, ética dos pais, quando a gente vai ao encontro de Akadosh Baruch Hu para fazer a vontade dele, Hashem fala, olha, Habibi, agora eu também vou ao seu encontro. Em especial, mais ainda, porque Hashem sempre está ao nosso encontro. Ou seja, pessoal, hoje à noite, amanhã de manhã, estou cansado para fazer o Kriyat Shema na cama. É um momento de teste, isso é um teste. Olha, eu não quero ajudar em casa, é um momento de teste, tudo é um teste. Um teste maior requer um esforço maior. Quanto maior o teste, mas mesmo em menores, quando a pessoa, no momento de ela se segura, ela fez um esforço para Kadosh Baruch Hu, é naquele momento que é o momento de abram as portas da esperança. Kadosh Baruch Hu está esperando, fala, me pede. Você fez um esforço para mim, me pede que agora eu estou mais perto ainda de cada um de nós. Ou seja, pedir para Kadosh Baruch Hu quando nós nos esforçamos para ele. Sabe que falando em testes, a famosa pergunta que existe é, poxa vida, tanto falam dessa Geulah, quando a Kadosh Baruch Hu vai mandar salvação, vai mandar Mashiach, quando ele achar o momento certo, e com a pessoa certa, obviamente. A pergunta óbvia, que eu já escutei muitas vezes, e espero que todos já tenham se questionado se não vai aqui, peraí, Moshe Rabbeinu já viveu, Rabi Akiva já viveu, Rav Ovadia Yosef, Zichron Libracha já viveu, muitos Rabanim viveram, se até agora não veio para esses gigantes, cada um no seu mérito tremendo, como que vai chegar para a gente? Século 21? Vai comparar a gente com Moshe Rabbeinu? Nós com Rabi Akiva? Nunca! Opa, se não chegou para eles, como chegará para cada um de nós? Pessoal, a resposta é a seguinte. Falando em testes, é o seguinte. Pessoal, hoje em dia, as propagandas, os outdoors do mundo tenha o mundo nas suas mãos. Tenha o mundo na palma da mão. Literalmente, um celular menor do que uma palma da mão. Pessoal, hoje, em um clique, nós podemos ver, ninguém falou que celular é ruim, não é isso que eu estou falando, porque senão a gente não estaria tendo shiur agora, porque eu estou usando um celular para dar o shiur. Mas prestem atenção comigo, queridos. Num clique hoje, nós podemos ter acesso a mais material, provavelmente, certeza que benéfico também, óbvio, do que os nossos avós tiveram em 10 anos de vida. Repito, em um clique hoje, nós podemos, queridos, ter acesso a material em maior quantidade do que 10 anos, talvez em uma vida inteira, que tinham em Halab, na Polônia, na Espanha, aonde moravam. Qual mérito vai vir a Geulah hoje se não veio na geração de Moshe Rabbeinu? Pessoal, o mérito talvez seria o seguinte. Pessoal, será que eu preciso ter o meu celular ligado quando eu vou rezar na sinagoga? É tão gostoso ir para o Beit HaKnesset, ir para a sinagoga e deixar o celular em casa. Porque se às vezes no meio da reza toca um celular, a pessoa já mexe, será que é o meu? Quando eu vou para o Beit HaKnesset sem celular, eu não preciso nem mexer porque eu sei que meu não é, eu nem trouxe o celular comigo. Lembro que tem uma sinagoga em Miami, onde eu morei, o Rav dessa sinagoga, a gente estava uma vez estudando algumas halachot, ele veio ensinar para a gente essa prática dessas halachot que a gente estava estudando. O Rav dessa sinagoga tem um placar lá em Miami, North Miami Beach, escrito o seguinte: por favor, desligue o celular, a não ser que você esteja esperando um call, um telefonema de Hashem, de Akadosh Baruch Hu. É isso mesmo. Se nós não estivermos esperando um telefonema de Hashem, desliga o celular, deixa no silencioso, não no treme-treme, porque no treme-treme ele vai tremer justo na hora da tefilá. Ele não tremeu o dia inteiro, na hora da tefilá ele vai tremer. Por que isso? Não é por acaso. É porque a tefilá, a conexão com Hashem é tão poderosa que o Yetzer Hara chacoalha dentro do celular também.
Qual o mérito, pessoal? E é dificílimo fazer isso. Qual o mérito, queridos? Se não veio a Geulah, a salvação para Moshe Rabbeinu, vai vir para a gente? Porque nós temos um teste gigante, pessoal. Nós temos um teste muito poderoso. É o seguinte, cuidar de fazer tefilá sem estar no celular. Quando eu termino a minha Hazará, esperando o Hazan voltar para repetir a tefilá, eu não preciso olhar para o meu celular. Porque antigamente, quando tinha jornal, o Estado de São Paulo, o New York Times, o Globo, o que for, não se abria o jornal entre a Midá e a Hazará. Então é um trabalho porque é muito difícil isso, mas a gente tem que entender e tem que ser áspero para os nossos olhos vermos pessoas fazendo isso. Não julgar a pessoa, mas julgar o ato. O ato não é correto. É um trabalho, é um trabalho. É isso mesmo. Pessoal, antigamente, quando a pessoa entrava na sinagoga, ele entrava, ele saía do mundo. Hoje ele traz o mundo consigo no telefone. Antigamente, quando a pessoa entrava no Shabat, era outra estratosfera, era Shabat. Independente se eu sou muito religioso, médio, mas eu estou indo na sinagoga, é outro nível, outra conversa. Hoje em dia, talvez o dia de semana entra no Shabat. É um trabalho, é um teste difícil e talvez nesse mérito de difícil, pessoal, e o mérito é tão grande, quem lá vai saber, se não é por esse mérito que Hashem fala, olha, você, século 21, merece a Geulah, mas segura, porque eu sei que é difícil, mas é um mérito gigante. Olha, eu fiquei pensando muito comigo mesmo. Será que no Bet HaMikdash, quando eu construir no templo, vai ter uma placa proibido o uso de celular? Será que dentro do Bet HaMikdash, queridos, vai precisar ter uma placa? É proibido o uso de celular? Eu acho que não, porque a gente vai fazer um trabalho tão bom, tão gostoso, que vai ser óbvio, que vai ter aquela caixinha fora falando, olha, aqui nem se entra com celular. Uma vez eu fui no consulado americano tirar um visto, e muito mais do que o visto, porque o visto inspira, a mensagem não inspira, ficou em mim para sempre, eu queria compartilhar com vocês. Cheguei na porta do consulado americano, e eles falaram para mim, onde o senhor pensa, em inglês, onde o senhor pensa que o senhor vai com o celular? Falei, fazer o visto, tem meus dados aqui. Falou, no consulado não se entra com o celular. Eu falei, tá bom, eu desliguei. Falaram para mim, Habib, você não entendeu, Habib não falaram, mas no consulado não se entra com o celular. Demorei 1-2 horas lá para pegar o visto. Eu falei, uau, eu posso entrar no consulado sem celular, acatando as ordens de um sujeito, com todo respeito, mas eu não consigo entrar no Beit HaKnesset sem celular. É difícil, mas o mérito é exponencialmente gigante, justo devido a essa dificuldade. Será que no Bet HaMikdash, queridos, vai precisar ter uma placa? Não use celular aqui? Não sei, espero que não. Pessoal, o que as pessoas mais querem no mundo? O que nós mais queremos no mundo? Banim, filhos saudáveis, Parnassá, sustento, money, Geld, Kesef, Masriat, e Chokhmah, sabedoria. Melhor do que isso? Bons filhos, sustento e sabedoria. Qual é a segulá para isso? Né? A gente quer saber que segulá, qual a garantia para isso? Mas quem falou essa garantia? Se eu contar para vocês que foi Hashem que falou, aí já fica mais top ainda. Então, pessoal, preste atenção. Não é uma mitzvah, é uma segulá, tá bom? A gente gosta mais de segulot, então vamos lá. A Gemara fala para a gente no Tratado de Nidá, na página 70b, o seguinte. Se alguém quer ter filhos, tops. Se alguém quer ter um sustento, top. Se alguém quer ter sabedoria, top. Discernimento, sabedoria, entender a situação, entender o mundo, da família, dos negócios, da sociedade, tudo, sabedoria. O que tem que fazer? Diz o Talmud na sua conclusão o seguinte: Yevakesh rachamim mimisha osher shelo. Peça para aquele que tem o dinheiro, no caso Hashem. E se a pessoa quer ter sabedoria, diz o Talmud também, Yevakesh, peça para quem? Lemisha chokhmah shelo, para aquela pessoa que a sabedoria é dele, maiúsculo. E se a pessoa quer ter filhos,
bons, peça também para aquele que os filhos são dele, no caso Hashem. Fiquei pensando comigo mesmo, pessoal, por que a Torá só não, por que a Gemara, o Talmud só não diz, melhor dizendo, peça para Hashem? Porque tem que falar, se você quer sabedoria, peça para aquele que é a sabedoria dele. Se você quer ter filhos, peça para aquele que os filhos são dele. Se você quer ter sustento, se nós queremos ter sustento, peça para aquele que o sustento é dele. Porque a Gemara não podia responder só peça para Hashem. Me veio uma luz no mérito daqueles que estão escutando o shur, sem dúvida, que eu acho que a resposta é a seguinte. Porque para ter isso, sabedoria, sustento e filhos, talvez o Talmud está falando para a gente, olha, óbvio que tem que pedir para Hashem, mas é entender que tudo isso provém dele maiúsculo. Porque entender que a Parnassá é diretamente de Hashem. Entender que os filhos são de Hashem. Entender que a sabedoria é de Hashem. Não é meu PhD. Não são minhas aplicações na bolsa que surtiram efeito. Não são as minhas dicas de Hinuch, de educação dos filhos que surtiram efeito. Isso junto com os outros 90% que vem diretamente de Akadosh Baruch Hu. Por isso que o Talmud talvez disse, peça não para Hashem, para aquele que é dele. O que quer dizer que é dele, queridos? É dele que o Yehudi tem que entender que está se conectando com ele, que isso também é dele. E vamos terminar com uma história, para fechar com chave de ouro, se Deus quiser, a nossa tefilá, a nossa conexão, a nossa conversa em qualquer idioma, aonde a pessoa está, a Kadosh Baruch Hu está com ele. Basta sintonizar no canal certo, o canal da sinceridade, o canal do coração Yehudi, o canal do amor do Yehudi para Kadosh Baruch Hu. A história se passa em Lakewood, New Jersey. E pessoal, para aqueles que conhecem uma yeshiva, o cenário é fácil, para aqueles que não conhecem, eu vou descrever sucintamente. Primeiro dia do ano na yeshiva é o dia mais importante. As pessoas estão afoitas, com os nervos à flor da pele, para saber se eles vão conseguir a coisa mais importante para o próximo ano inteiro de estudos. Um havruta, um parceiro de estudos. Mais importante do que um bom shiur. Um bom havruta, um bom parceiro de estudos é tudo, queridos. Olhem que espetacular. Primeiro dia, os meninos todos preocupados, será que eu vou conseguir um bom havruta? É igual um shidduch, é igual um noivo ou uma noiva, é a mesma tensão. Vai ter, não vai ter, vai chegar, não vai chegar? Yosef, casado, avrech, na yeshiva, grande yeshiva de Lakewood, tinha uma facilidade extrema em ter havrutot durante anos. Estudou anos em Lakewood. Inclusive no casamento, depois de casar, continuou lá como um avrech. Pegava só havrutot 5 estrelas. Um dos alunos que acompanhou, era amigo dele, acompanhou ele e falou, olha, eu preciso descobrir o segredo desse Yosef. Porque eu lembro que desde jovem, desde adolescente e agora pós-casado, esse homem pega os havrutot que ele quer e ele não é tão brilhante. Que mérito esse homem tem? Esse colega de Yosef falou, olha, eu vou agora, no primeiro dia, em vez de procurar um havruta para mim, vou ficar olhando o que ele faz para repetir e fazer isso nos próximos anos. Ele não viu nada de diferente. Esse menino não falou de um jeito mais articulado, não fez curso de oratória, não fez nada, não se vestiu com uma gravata mais bonita, não penteou o cabelo mais para cá, mais para lá, com mais gel, com menos gel. Esse colega de Yosef ficou abismado, falou, como ele conseguiu de novo um havruta bom? De repente ele vê o menino saindo da casa de estudos do Bet HaMidrash da Yeshiva, desceu um andar, ele falou, agora deve ter algum milagre, algum segredo, alguma mágica. Yosef desce, ele entra num cantinho, liga, e o colega, escutando a ligação de Yosef, escuta o seguinte, com isso nós terminamos. Ima, aqui é Yosef, já pode parar de rezar por mim, porque eu já consegui um bom havruta, um bom parceiro de estudos. Muito obrigado e ótima noite, falou Yosef para sua mãe. Pessoal, uau! Se aquele jovem, durante anos, eu pensei que o segredo dele era a gravata, era o penteado, era o corte da barba, era alguma coisa que ele fazia.
Pessoal, era a mãe dele. Quanto vale uma tefilá de uma mãe? Como que se faz? Com Teilim ou sem Teilim. O importante é que haja também em especial o coração. Que Bezat Hashem possamos nos conectar com Hashem, pedir para Hashem coisas que são importantes, entender que tudo vem de Akadosh Baruch Hu, e que nós possamos ter brachot imensas nas nossas vidas, especialmente reconhecendo que todas elas provêm da mão de Akadosh Baruch Hu. Boa noite a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom para vocês.